Bem-vindos a mais um inestimável vídeo. Meu nome é Inês e desde 2018 eu mostro como que é a minha vida aqui em Nova York. E eu venho recebendo vários comentários aqui que foi o gatilho para eu fazer esse vídeo e lançar hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Pois é, eu estava conversando com um cara que ele é lido no Brasil como branco, ele é da América Latina e mora aqui nos Estados Unidos. Eu estava comentando com ele sobre o meu canal, os meus projetos, e ele falou assim: Inês, mas por que representatividade? Por que mostrar diversidade? Por que levantar bandeira, falar que você é uma mulher preta? Por quê? Por quê? Tantas perguntas. E eu, com toda empatia e amor que vocês sabem que eu tenho, eu peguei e respondi para ele. Eu falei assim: então, aqui no Brasil tem várias camadas, assim, as relações se dão de uma forma um pouco diferente do que aqui nos Estados Unidos, porque justamente o processo de abolição da escravatura, ele foi diferente, né? E a gente já teve leis no Brasil que proibiam as pessoas negras de ir à escola, que proibia a capoeira, né? Que é a lei da vadiagem, e também beneficiava outras pessoas que chegavam no Brasil. Então você tem leis de terras e tudo mais. E eu disse tudo isso e não convenceu. E aí eu peguei e falei assim: atualmente a gente tem o que a gente chama de mapa da violência, que todo país tem, que tem o apoio da ONU para desenvolver isso. Então a gente tem algumas estatísticas, né? Por exemplo, a cada 23 minutos uma pessoa negra ela morre no Brasil. E eu falei isso e, para minha surpresa, ele começou a morrer de rir. Ele ria. E aí eu peguei, parei, respirei, porque eu entendo que a gente é afetado pelo racismo de várias formas, né? O racismo ele tem várias facetas. E uma delas, que também ali tá junto com o machismo, é a questão de infantilizar o nosso discurso. Então eu tenho uma técnica que eu quero compartilhar com vocês, que é quando eu estou falando algo que eu não tenho a intenção de ser engraçada e a pessoa começa a rir, eu simplesmente dou um momento para ela dar risada, só que ela vai rir sozinha, porque eu não caio na estratégia que as crianças normalmente utilizam, né? Que é na hora de o adulto dar bronca, a criança vai lá e começa a dar risada, para justamente com o humor quebrar a autoridade do adulto, né? Então essa pessoa começou a dar risada e eu parei assim, né? E falei: quando você terminar de rir, eu continuo. Porque não é engraçado, né? Falar do sofrimento, falar da morte, não é engraçado. E talvez ele ali naquele momento não entendeu a gravidade disso, queria puxar pro humor, mas eu falei: cara, eu tô te falando, jogando a real, tô falando como que é meu país, como que é minha experiência, tô justificando pra você um projeto que a gente começou a conversa sobre isso. A gente continuou a conversa, mas esse tipo de situação ele serve como tema para a gente conversar aqui no Inestimável Mundo. Eu comentando com ele, e ele falou assim: Inês, mas pessoas brancas não morrem também no Brasil? Aí eu peguei e falei pra ele: sim, morrem, mas os negros, eles são os únicos que tem estatística, que a cada 23 minutos um negro ele morre, ele vai morrer. Então eu estar aqui viva, falando, colocando minha cara preta aqui nessa tela é um ato revolucionário, porque não era nem para eu estar viva, entendeu? É assustador pensar assim, mas é o que acontece. E aí eu fui dando exemplos para ele, então a gente é importante ter essas narrativas e tal. E aí a mensagem, principalmente para vocês inestimáveis, e aí eu fiquei pensando assim: realmente tem gente que até hoje acredita que todo mundo é igual, né? Que não vê cor e tudo mais. Então eu vim contar aqui minha experiência. E aí eu sou de São Paulo e eu estudava ali em Alphaville, estudei no Mackenzie. E aí às vezes eu queria, tipo assim, correria do dia a dia, não dava tempo de comprar um shampoo, e aí eu queria comprar um shampoo. Enfim, inestimáveis, eu espero que essa pessoa tenha se desconstruído. Eu entendo que tem muitos pensamentos dos quais eu já tive, hoje em dia eu já não penso mais dessa forma, mas eu falo que eu sou uma versão beta, que eu estou a cada dia estudando, aprendendo, ouvindo as pessoas, trocando experiência com vocês, meus inestimáveis. Também tem me ajudado a me tornar um ser humano melhor a cada dia. Então eu quero compartilhar aqui com vocês
3 situações das quais reforçam a importância de ter uma data como essa para refletir, já que dos outros dias a gente já não reflete mesmo. Então, pelo menos essa data que sirva de reflexão. A primeira situação que eu vou colocar aqui é que eu sou de São Paulo e eu estava ali, eu estudei no Mackenzie de Alphaville, então eu estava em Alphaville e aí eu precisei de um item básico, que é um shampoo pro meu cabelo. E aí eu fui nas farmácias, né, procurar e só tinha para cabelos normais e às vezes tinha alguma linha assim para cabelos cacheados, mas eu não encontrava para cabelo crespo, então eu tinha que esperar chegar o final de semana, que eu não estava nem trabalhando nem estudando, e ir numa loja específica para comprar e tudo mais. Você deve estar perguntando: Inês, como assim? É um item tão básico, isso nem é importante. Faz chapinha no seu cabelo, todo mundo usa cabelo liso, por que você não usa cabelo liso e pronto? E aí eu fico pensando que isso não é a solução. A solução seria que todos nós fôssemos considerados pelas marcas. Porque a gente é plural, então por que é a gente que tem que se adaptar ao mercado, não o mercado se adaptar a gente, né? Aceitar a nossa existência, aceitar que existem vários tipos de cabelo. Aí você pode falar assim: ai, Inês, mas meu, cabelo. Então, por muito tempo, o cabelo liso ele foi visto como cabelo normal. Eu já comecei aqui esse canal falando sobre esse assunto, então tem um vídeo aqui no playlist, que é um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, que é exatamente sobre este assunto de cabelo, mas é uma coisa que para quem tem cabelo liso, que é tido como normal, é uma coisa que é natural encontrar shampoo, a gente já não. Então isso é uma situação que a gente tem que refletir, né? Essas pessoas são diferentes porque não tem produtos diferentes para elas. Eu digo de produto porque a gente está em países, né? Tanto aí o Brasil, que é a periferia do capitalismo, quanto eu, que eu estou aqui na terra do capitalismo. Mas a segunda questão que você pode ter achado, então a primeira superficial, é a questão que eu consegui uma bolsa para o curso de inglês lá no Brasil. E aí eu fiz não só inglês, como espanhol, como francês e tudo mais. Mas eu percebi uma coisa dentro da sala de aula muito interessante, que é assim, eu só estudei uma vez em toda a minha vida com uma pessoa negra, que em breve eu espero que vocês conheçam ela, né? Beijo, Sara, e que eu a conheci no curso de inglês, a única pessoa negra que já fez um curso de idiomas junto comigo na mesma sala. E olha que eu estudo, 4 anos de curso de inglês, pra vocês verem. E você deve perguntar, mas o que isso tem a ver? A gente tem mais da metade da população do Brasil é negra. Então, como você estuda com pessoas que só são brancas? Então, você vê que nem todo mundo é igual. Porque pode ser que você... Ok, vamos assumir que todo mundo é igual, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E esse tipo de feriado ele ajuda a gente a refletir sobre isso, sobre a falta de oportunidade, por que ela acontece e tudo mais. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, que na aula, era uma aula sobre árvore genealógica. E aí todo mundo foi falando: ai, qual que é seu nome? Ai, meu nome é Carleto. Ai, que legal, né? Família italiana. Ai, seu nome é Timozenko. Ai, que legal, é russo. E aí quando chegou na minha vez, eu falei assim: meu sobrenome Ferreira. Aí falou assim: ai, que legal, de onde vem seu sobrenome? Eu falei assim: da família que escravizou a minha família, né? Da família branca que escravizou a minha. Então, por isso que a gente tem esse sobrenome. Aí todo mundo, tipo, olhou assim: o que você tá falando? Eu falei assim: tô falando da minha história. Essa é a minha história, né? As pessoas negras no Brasil, elas tiveram os seus documentos todos queimados no período pós-escravidão. Então, se você quer saber de onde você vem, você tem que fazer um exame de DNA, que eu vou fazer um outro vídeo somente sobre esse assunto. E aí as pessoas na sala ficaram perplexas, e eu fiquei perplexa por elas não saberem disso. E aí ficou um clima meio assim na sala, entendeu? Então, gente, nem todo mundo é igual, porque a passo que a sala toda
poderia tirar passaporte europeu e tudo mais, eu não posso, porque eu não sei minha origem. E isso é um privilégio, você saber de onde você veio. E eu tive até uma inestimável que ela me contestou, ela falou assim, Inês, mas eu também só sei minha história a partir do meu avô pra cá. Eu falei assim, então, mas se você for buscar isso, tem documentado na República do Brasil, tem lá todos os documentos, certidões de nascimento e tudo mais, você consegue rastrear a sua família. A gente não consegue, nós que somos negros. Aí ela ficou olhando e eu falei, nossa, né? Eu falei assim, meu, Google, dá uma pesquisada no Google sobre esse assunto para você saber mais detalhes. Então tá, então essa é a segunda questão. Primeiro eu falei da estética, cabelo, um exemplo simples, mas é uma coisa que no cotidiano, imagina, né? Quantas vezes eu lavo meu cabelo por semana e toda vez eu vou ter que ter tinha essa questão no Brasil de que era procurar o shampoo pro meu cabelo, que não é normal, né, gente? Mas agora, graças a Deus, isso tá mudando, gradativo, mas tá. Segunda questão é de saber sua história. E a terceira questão foi também um comentário de uma roda de conversas, né, que alguém trouxe esse assunto e falou assim, Inês, você fala como se não tivesse branco pobre no Brasil. Aí eu peguei, olhei assim, falei, me conte mais sobre isso. Aí a pessoa foi falando, não, porque, meu, se você for ver, tanta de gente pobre que tem no Brasil que é branca e tudo mais. E aí a pessoa foi falando, eu escuto, que é isso que eu falo pra vocês, gente, exercício de empatia, e quando eu escuto a pessoa, eu também assumo que a pessoa também vai me escutar, porque é um diálogo, né? E aí eu falei assim, olha, eu entendo do que você tá falando, realmente eu lembro que na época que eu vendia no trem, tinham também muitas famílias brancas que vendiam no trem, só que o que acontece é a mobilidade social. Você consegue ter essa mobilidade você sendo uma pessoa branca. Porque essa mobilidade ela vem junto com outro termo que rima com ela, que é representatividade. Ou seja, a pessoa pode ser a pessoa mais pobre do Brasil, branca, mas qualquer espaço ela se vê representada. Se ela quiser sonhar em ser uma apresentadora de programa infantil, ela tem referências e não vai ser uma questão ela se tornar apresentadora de programa infantil, ter um programa infantil, por exemplo, porque é normal. O normal é esse, né? O natural é esse. Agora, se for uma pessoa negra, agora vem o meu exemplo prático para vocês saberem que eu nunca conheci no Brasil uma pessoa negra que já tivesse vindo para os Estados Unidos. E isso para mim foi assim o gatilho para eu começar esse canal, porque me falaram as mais diversas situações possíveis que eu poderia enfrentar aqui. E nada do que me falaram bateu com a realidade quando eu cheguei aqui. E aí eu posso citar para vocês uma coisa que me disseram, falaram assim, isso, o racismo aqui nos Estados Unidos, você não tem noção de como que é muito pior do que no Brasil, isso aqui. E as pessoas que me falaram, pessoas brancas, porque quem tem mobilidade de viagem são pessoas brancas, e elas que me traziam essas informações quando eu contava para elas meus sonhos de morar fora. Até que depois eu até parei de falar com elas, falei, gente, realmente não tá dando, porque tá me dando muito medo, muita insegurança. E aí as pessoas falando isso, falando do racismo, nananana. Existe o racismo aqui, existe sim, mas só que ele se manifesta de uma outra forma, totalmente diferente do Brasil, que aí se vocês quiserem, põe aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas, uma outra questão que falaram, a primeira vez que eu tentei meu visto americano, ele foi negado. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E aí, finalmente eu fui conseguir o visto, e aí uma das pessoas veio e perguntou pra mim, ai, Inês, aí, como foi? Você conseguiu o visto? Eu falei assim, ai, consegui, graças a Deus, que alívio e tal. E aí essa mesma pessoa vira pra mim e fala assim, ai, Inês, eu tenho uma dó de você, que você tá numa expectativa, mas mal sabe você que quando você chega na imigração, tem uma entrevista pra entrar nos Estados Unidos, que é pior do que a entrevista do visto. Meu, quando essa pessoa me falou isso, eu entrei assim em choque, em parafuso, que eu não sabia que tinha essa entrevista de imigração.
E aí eu fui pesquisar a respeito e tal, realmente tinha, porque das outras pessoas. Aí eu fiquei desesperada. E aí eu falei assim, ai gente, como que vai ser? Como que vai ser? E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E aí tava aquela fila da migração, aí você põe lá o dedo, e aí o dedo aparece uma luz verde e uma luz vermelha. Tem até um trailer do filme Minha Mãe é uma Peça, que eu vou deixar nos meus stories, que é exatamente esse momento. Aí se dá verde, você passa direto. Eu não sei direito o que acontece quando dá verde, acho que você passa direto, porque o meu deu vermelho. E aí eu fiquei na fila da migração pra passar pelo policial, que aí vem essa entrevista. Só que eu não tava vendo quem eram os policiais, eu tava tão de olho fechado, pensando nas situações, nos fantasmas, nas coisas que poderiam acontecer e tudo que as pessoas me falavam no Brasil, que eu tava, sério, eu tava muito nervosa, muito nervosa mesmo. E aí, chegou minha vez, aí quando eu cheguei na cabine, assim, o policial era um policial negro. E aí, ele me olhou, mas ele me olhou de um jeito que, meu, na hora lembrou, assim, os meus irmãos. Um jeito de amor, de carinho, de tipo, sabe, tipo, como se fosse, eu te conheço, sabe, um olhar assim, sabe, a gente que é preta, a gente conhece esse olhar. E foi esse olhar que ele me deu, e aí eu peguei e devolvi com um sorriso, ele sorriu, e foi assim minha entrevista, pra entrar aqui. Então foi totalmente diferente do que eu pude imaginar, porque não tem como, gente, a gente sonhar com o que a gente não sabe que existe. E aí eu, aqui nos Estados Unidos, eu tive a experiência de ver a Isa, de conversar com ela, de estar perto dela. E a Isa me chamou muita atenção, assim, por várias situações, pela empresária que ela é, talentosa, criativa, inteligente, todas essas características, mas porque ela tem características físicas que se assemelham a mim. E eu lembro que eu sempre fui crucificada por ser alta. Sempre falavam, você tem que jogar basquete, você tem que jogar vôlei. E uma vez eu tentei jogar vôlei e tipo, a bola bateu na minha cabeça, eu quase morri jogando vôlei. Não tem que jogar vôlei porque você é alto, né? Não faz nenhum sentido, mas a gente acaba se convencionando e naturalizando e acha que realmente é normal. Quem é alto, preto, tem que jogar vôlei. E ver a Isa, assim, uma mulher linda, maravilhosa, tipo, mais ou menos da minha altura, assim, e sendo admirada, e sendo bonita, e, cara, eu falei assim, achei ela bonita, eu também me acho bonita. Então essa questão de representatividade é quando você consegue se enxergar, tipo assim, poxa, eu também posso ser uma cantora de sucesso. E isso é muito inconsciente, tudo isso, porque o gosto, o imaginário coletivo, ele é construído justamente com base em imagens, né? Nessa imagética toda que a gente vive. Então, por isso que narrativas importam. Então, eu citei esses exemplos aqui para vocês, para tentar de uma outra forma abrir mais a nossa mente, a minha mente também, que enquanto eu tô conversando aqui eu faço uma viagem, né, de como era a minha vida, como tá sendo, para onde tá caminhando, e eu espero servir também como referência de outras pessoas que queiram fazer intercâmbio, que queiram morar fora, que queiram ser comunicadores, né? Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma rádio, a rádio toda, todo mundo branco na rádio, e aí eu falava, gente, mas não tem ninguém aqui igual a mim, né? Então esse ambiente solitário é muito complexo, e quando existem esses ambientes solitários, é necessário a gente conversar a respeito, entender por que existem esses ambientes e como a gente pode fazer para deixar uma sociedade igual esses meus inestimáveis falaram aí. Todo mundo é igual, mas todo mundo tem as mesmas oportunidades. Feliz Dia da Consciência Negra para vocês e feliz Dia da Consciência Humana, se é assim que você queira chamar. Um super beijo e até a próxima.